Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, começando o episódio número 25 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E no episódio de hoje nós queremos responder a pergunta de número 45, lá do Catecismo de São Pio X. Então a gente já tinha falado dos demônios, falou bastante sobre eles, da tentação. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Pergunta número 45. Como são chamados os anjos que permaneceram fiéis a Deus? Resposta: os anjos que permaneceram fiéis a Deus são chamados de anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. Então, a gente aprendeu que a natureza deles é a mesma dessas criaturas, que um anjo é um espírito puro, puro no sentido não de que ele é bom, mas no sentido de que não tem matéria. Então, ele é puro espírito. Vamos colocar ao contrário que dá para entender melhor. É puro espírito. Os anjos maus, a gente aprendeu que a gente chama eles ou de anjos maus ou de demônios, e tem lá o chefe deles, que é Lúcifer ou Satanás, que a gente chama. Os anjos bons, agora a gente está aprendendo que eles são espíritos celestiais, espíritos lá do céu, ou simplesmente anjos bons. A gente pode chamar mais anjos, são esses, tá bom? Resposta curtinha. Pergunta número 46. O que aconteceu aos anjos que permaneceram fiéis a Deus? Então, só para lembrar, os que não permaneceram fiéis a Deus, eles vão ser expulsos da presença de Deus, são os anjos maus, e agora a gente está vendo os que permaneceram fiéis a Deus. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da vista de Deus, ou seja, da visão de Deus, amam a Deus, bendizem-no, bendizem a Deus, louvam a Deus eternamente. Então, amam, bendizem e louvam eternamente a Deus. Então, estes são isso que aconteceu com aqueles anjos que permaneceram fiéis. Então, eles foram confirmados na graça, eles foram admitidos à visão beatífica. Então, a visão de Deus é aquilo que acontece com as pessoas que entram no reino de Deus. Então, aqueles que a gente chama de beatos, os santos, são essas pessoas que gozam da visão beatífica de Deus. Beatífico vem de felicidade. Então, da visão feliz, da felicidade de poder ver a Deus, que é o escopo, é o objetivo, é a meta final para todos nós, é a visão de Deus. Então, essas pessoas boas, a gente fala os santos, os beatos, os santos, são as pessoas que já estão gozando, desfrutando da felicidade de ver a Deus. Uma felicidade a qual foi admitido os anjos que permaneceram fiéis. Eles foram confirmados na graça. Então, não tem nenhuma chance de um anjo hoje mal se tornar bom e nenhuma chance de um anjo bom se tornar mal. Então, eles foram já confirmados na graça. Eles fizeram as escolhas, cada um fez a sua escolha no momento devido, no instante devido de fazer essa escolha. Então, aqueles que se rebelaram eternamente, e aqueles que aceitaram Deus, que escolheram Deus, foram admitidos à glória de Deus eternamente. A gente talvez precisa lembrar que essas criaturas celestiais, esses puros espíritos, que são só espíritos, não têm matéria, eles não estão sujeitos ao tempo, à temporalidade. Eles estão na eternidade, que é um único instante. Eles estão num agora que não passa. Então, uma vez que o anjo tomou uma decisão, essa decisão ela tem o peso da eternidade. Pergunta número 47. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Então, só relembrando o que significa a palavra ministro, que é um colaborador, é aquela pessoa
que presta um serviço. Então ele é um servidor. O ministro, ele está a serviço de alguém. Ele atua, ele executa alguma ação em nome de alguém. Por isso a gente está muito acostumado a gente fala um ministro da justiça. Então é uma pessoa que está a serviço da justiça. Então, para pegar nossa realidade no Brasil, então nós temos os ministérios do governo federal. Então são os serviços que o governo federal presta para o seu povo. Então, o ministro da Economia, ele está a serviço da economia da nossa nação. É um servidor. O ministro da Cultura, ele está a serviço da cultura, de promover a cultura, promover e cuidar da cultura da nossa nação, do nosso povo brasileiro. Aí, uma vez que a gente deu um pouco mais de contexto, a gente vai lá para a nossa pergunta no catecismo. Os anjos são ministros de Deus? Deus se serve dos anjos como seus ministros? A resposta é sim. Deus serve-se dos anjos como seus ministros, e especialmente confia a muitos deles o ofício de nossos guardiões e protetores. Então, os anjos são colaboradores de Deus, são ministros de Deus, eles atuam em nome do próprio Deus. Então, no governo de uma nação, o presidente, que para a gente imaginar, eu estou usando termos imprecisos, mas não tem problema, é só um exemplo. Então, o presidente sozinho ele não consegue dar conta de promover a educação no nosso país, de promover a saúde no nosso país, de cuidar da economia do nosso país. Então, ele se serve dos ministros. Então, essas pessoas representam o presidente ali no que compete ao executivo. Então, elas vão representar o presidente naquilo que compete à educação, naquilo que compete à saúde, aquilo que compete à cultura. E aqui os anjos é muito similar. Então, os anjos são ministros de Deus, eles são colaboradores de Deus, e cada anjo, segundo a sua missão, então vai atuar, vai manifestar alguma coisa daquilo que é o próprio Deus. Só lembrando esse que é bem facinho, por exemplo, o nome Rafael, o arcanjo Rafael, o nome significa cura e Deus. Rafael é a cura de Deus, ou o Deus que cura. Então ele manifesta a força curadora de Deus, aquilo em Deus que devolve a saúde e a vida. Mas aqui o catecismo está falando também de modo especial, né? Que eles recebem missões, ofícios de Deus, e muitos deles são nossos protetores e nossos guardiões. Então o anjo pode receber a missão de proteger uma pessoa, a missão de guardar uma pessoa. Então esse puro espírito poderia acompanhar, estar presente durante todos os instantes da vida de uma pessoa aqui na Terra, para poder colaborar com Deus na vida dessa pessoa, então com as ações de Deus na vida dessa pessoa, então transmitir a graça de Deus santificante na vida dessa pessoa, que vai ajudar essa pessoa a orar, a crescer na oração, a vigiar e a fazer também as penitências e mortificações, que vão ajudar essa pessoa a crescer na virtude, vencer as tentações e ir se santificando. Então, só para a gente entender um pouco a função do anjo da guarda, o famoso anjo da guarda, o anjo custódio. E falando em anjo custódio, já vamos ler a pergunta número 48. Devemos ter uma devoção especial para com o anjo da guarda? E a resposta é sim. Nós devemos ter uma particular devoção ao nosso anjo da guarda. Devemos honrá-lo, devemos implorar o seu auxílio, devemos seguir as suas inspirações, devemos ser-lhe reconhecidos pela contínua assistência que nos dá. Então fala aqui de uma devoção para com o nosso anjo da guarda. Honrá-lo, rezar, suplicar o seu auxílio e seguir as inspirações, né, que ele concede a todos nós nos momentos oportunos, nos momentos de perigo, nos momentos de perigo espiritual, mas também de perigo do mundo físico material. Então é isso que a igreja pensa a respeito
dos anjos da guarda. É isso que o catecismo apresenta aqui para nós. Então, para a gente lembrar que essa é a doutrina da igreja. Se alguém desvia muito desse caminho, está desviando da doutrina da igreja, está inventando uma outra coisa que não é aquilo que a igreja ensina. Então, aquela oração que a gente aprendeu quando era pequenininho, que às vezes parece coisa de criança, na verdade é uma oração que não pode sair da nossa boca e que a gente deve rezar pelo menos todos os dias. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Espero que você tenha entendido que a gente comentou no catecismo sobre os anjos, que são as criaturas mais nobres que Deus criou, porque nos próximos episódios a gente vai começar a falar dos seres humanos, dos homens. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você. Tchau!